Que a graça e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo transbordem de dentro do seu coração. Que você seja cheio de fé, de esperança, através dessa palavra viva, poderosa e eficaz. Que você nunca se esqueça que tudo aquilo que você precisa, seja espiritual, seja físico, psicológico, emocional, tudo aquilo que de fato você necessita, virá do alto. É de lá que vem o seu socorro, independente de qual socorro seja, seja socorro físico ou espiritual. Olhe para o alto, de lá virá o seu socorro. Eu abençoo sua casa, sua vida, abençoo a sua saúde e que você também seja abençoado, face a face pelo próprio Deus. Ele mesmo disse na sua palavra: você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Busque. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que tem coisas que eu não posso fazer por você. Ninguém pode. Por mais que você ame a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, por mais que tem pessoas que você sabe que você pode contar com elas, desde que elas consigam sanar a sua necessidade. Tem pessoa que de fato, a gente pode ligar, a gente pode precisar de um favor e ela vai estar ali para nos ajudar. Mas existem situações, existem circunstâncias que você é que precisa beber a água direto da fonte. Se você tiver com sede, eu não vou poder beber água no seu lugar para saciar a sede que é sua. Assim é a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra. Você precisa ter uma aliança e um compromisso com o Senhor. E certamente, quanto maior for a sua sede, mais Ele te saciará. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Hebreus, no capítulo 3, onde fala sobre a superioridade de Cristo acima de Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E de modo nenhum, que vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram
e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés os tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca veriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Às vezes eu falo por mim, lendo o que Deus fez no Egito, a mão forte com que os tirou daquela terra onde foram escravos por cerca de 400 anos. Muita dor, muito sofrimento, também muito milagre, muitos sinais, maravilhas, as pragas, o poder, o mover, a mão de Deus. Como Deus abriu o mar, como Deus destruiu o inimigo, como Deus os arrancou daquelas correntes pesadas. Tanta dor, angústia, opressão, tanto peso, escravidão, jugo. O que Deus fez na vida deles, o maná fielmente descendo todos os dias durante o deserto, a coluna de fogo para aquecê-los, para iluminá-los, para guiá-los à noite, na escuridão, em trevas, e também a nuvem que trazia refrigério e os guiava durante o dia. Codornizes vindo do alto, sem saber ao certo qual era exatamente a direção. Água que brotava da rocha, a roupa não envelhecia, os pés não se inchavam, enfim. E às vezes a gente ouve isso e fica revoltado com aquele povo. Como é que o povo ainda murmurava, como é que o povo era incrédulo, era rebelde, desobediente. Um absurdo que Deus fez, os sinais, as maravilhas. Só que muitas vezes nós também somos rebeldes. Também nós desobedecemos. Quantas vezes a incredulidade ela gera dúvida, medo, indiferença, uma mornidão em nosso coração. Quantas vezes nós nos intimidamos, acovardamos, negamos, não apenas com palavra, eu nego a Cristo, mas com atitudes, com pensamentos, com gestos, com esfriamento. É maravilhoso que a palavra, o Deus da palavra que operou no passado, continua operando hoje. E assim como Deus falou com o povo no passado, Ele fala conosco hoje. Hoje, não ontem, não amanhã, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como os rebeldes. Murmuraram no passado e os seus corpos ficaram caídos no deserto. Deus tem sempre o melhor para aquele que nele crê, para aquele que nele confia, nele persevera, nele espera. Que em nome de Jesus, o nosso coração possa ser obediente, cheio de fé. Uma fé que agrada a Deus, uma fé que chama a atenção do Senhor. Para que assim como não aconteceu aos rebeldes no passado, também não aconteça conosco. Porque às vezes é fácil, né? Ver o que o outro está fazendo, o que fez. E quantas vezes fazemos igual ou pior. É por isso que a palavra fala, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Fique atento, sóbrio, vigilante. Não é à toa que Jesus ensinou os seus discípulos no passado e deixou essa oração também para que nós a fizéssemos com fé e perseverança, para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Que a sua fé seja inabalável, firmada na verdade inabalável, no Deus inabalável, e que você nunca se esqueça que é preciso perseverar até o fim, literalmente, até o último batimento cardíaco, até o último suspiro, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. A porta é estreita, muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque poucos de fato estão dispostos
a viver o que for preciso, a carregar a sua cruz e a seguir até o fim. Não negocie a sua fé. Não olhe para trás. Prossiga e cumpra o chamado, o propósito que Deus já preparou para você. Basta você perseverar e marchar fielmente até o fim. Amém?